eu sou a Kika e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Bird Box da Netflix, que é baseado no livro de mesmo nome, que aqui no Brasil foi traduzido para Caixa de Pássaros, do autor Josh Malerman, e o livro foi lançado em 2014 e agora, 4 anos depois, virou filme pelas mãos da Netflix. E eu já aproveito a deixa aí para avisar que esse vídeo vai ter spoilers tanto do filme quanto do livro. Eu não consegui imaginar uma forma de falar tudo que eu queria sem spoilers, então se você não viu ou não leu, eu recomendo que você faça isso e depois venha assistir aqui o vídeo que eu vou estar te esperando. E pra já dar spoiler do que eu achei do filme, eu gostei do filme, eu sei que era uma adaptação super difícil de ser feita, porque o livro tem toda essa atmosfera de bem agoniante, de thriller mesmo, tudo isso pelo fato de que os personagens não conseguem ver o que está acontecendo, então pensar em traduzir isso para um filme que é essencialmente visual, com certeza não era uma tarefa fácil. Tiveram algumas mudanças que eu achei legais e outras que eu não gostei muito, achei que comprometeram um pouco o espírito da história como um todo, mas no geral eu achei que foi uma adaptação interessante. O meu marido que estava vendo comigo, ele não leu o livro e ele gostou do filme, então mesmo pensando numa obra individual sem ser uma adaptação, ele é sim um bom filme. E eu vi muita gente reclamando de não ter entendido, de não ter uma explicação, e na verdade sim, o livro não tem uma explicação e não é esse o objetivo da história. A história não quer contar o fenômeno que está acontecendo, mas sim como as pessoas lidaram com isso, principalmente como a Mallory lidou com isso nesse tempo todo, que no livro ela fica sozinha, no filme não, já vamos falar mais sobre isso. Então, eu não esperava uma explicação em momento algum quando eu estava lendo o livro e também não esperava uma explicação enquanto estava assistindo o filme. Começando com as coisas que eu gostei do filme, eu achei muito interessante o jeito que eles representaram as criaturas. Porque no livro nunca ninguém entrou em contato de fato com elas, elas não têm uma representação física e é muito mais uma sensação de putz, eu acho que tem uma criatura aqui, eu tô sentindo uma coisa estranha, tem alguém me observando. Então eles representaram isso no filme com aquele coisa de ventos, de sons, sussurros e aquelas folhas voando. Eu achei que ficou bem interessante e eu gostei também das criaturas ficarem tentando incentivar as pessoas a tirarem as vendas e a olharem para elas, porque no livro tem um momento que acontece isso, que na verdade a criatura tira fisicamente a venda da Mallory, e isso ia ficar tosquíssimo se fosse feito desse jeito no filme, porque eu acho que seria muito arriscado se eles fizessem uma representação física das criaturas, tipo, como um bicho mesmo. Então eles fizeram dessa forma de sussurrando no ouvido, tentando te fazer tirar a venda, é como se fosse a mão invisível da criatura, sabe, puxando a sua venda. Então eu achei que isso ficou bem interessante. Outra coisa que eu gostei foi o uso da tecnologia no filme, então usar o GPS para conseguir chegar até algum lugar sem enxergar, ao invés de fazer igual a coitada da Mallory no livro, que teve que ir 5 vezes até encontrar o lugar que ela queria completamente no escuro. Também usar as câmeras de vigilância da casa para tentar ver as criaturas, ao invés de só colocar uma câmera na janela. Então eu achei que isso é bem coerente com o mundo que a gente vive hoje, eu achei que deu um toque interessante pro filme. E uma outra coisa que eu também achei legal é que eu senti que o filme quebra um pouco dos estereótipos de personagens. A policial que tem é uma completa filha da mãe que foge com o carro largando todo mundo pra trás, ao invés de ser tipo aquele modelo de boa pessoa, tipo o Rick do The Walking Dead. Também o líder do grupo é negro. É muito interessante ver um negro que não é o engraçadinho, o alívio cômico e que não é o que morre primeiro, apesar de um dos negros do grupo serem assim. Mas achei que o filme foi interessante nesse sentido de quebrar um pouco os estereótipos. Mas claro que tiveram algumas coisas que eu também não gostei no filme. E uma delas, na verdade, foram as crianças. No livro elas são representadas como crianças que são muito mais maduras do que o que seria normal para a idade delas. E elas são os ouvidos da Mallory, praticamente. Elas têm quase que uma super audição. E isso é uma coisa super importante no desenvolver da história. E isso não foi usado praticamente. Parece que a Mallory que tem a audição muito boa, ou pelo menos igual a das crianças. E eu achei que ela pede pouca ajuda das crianças ao longo da história. Seria mais interessante sentir as crianças realmente sendo mais maduras do que o normal. E tanto que até no livro ela fala que ela fica com dó das crianças porque elas são disciplinadas demais, tipo, elas não fazem nada de errado nunca. E eu senti um pouco essa personalidade, esse papel das crianças no livro. Parecia que elas estavam ali só para dar um peso emocional para a história, sem realmente ajudar muito no desenvolvimento, esse negócio de ouvir e tudo mais. Então eu senti um pouco de falta disso, achei que as crianças podiam ter sido melhor representadas de um jeito mais parecido com o livro. Uma coisa que eu acho muito legal no livro Caixa de Pássaros é como não tem um momento de
explosão do caos, do apocalipse, sabe? Tudo acontece devagar, assim, as pessoas começam a ouvir as notícias e aí vão começando a ficar com medo, começam a andar meio assim, começam a estocar coisa em casa, vão ficando reclusas em casa cada vez mais e realmente não tem esse momento de explosão. Eu achei isso foi muito legal. Parece que o momento de, meu Deus, o apocalipse chegou, é meio que individual pra cada um quando acontece alguma coisa. Então, no caso da Mallory foi quando a irmã dela se matou, no caso do Tom foi quando a filha dele se matou. Então, cada um tem seu momento individual de falar, puta merda, isso é verdade. E o filme acabou fazendo esse momento de caos, onde todo mundo sai correndo na rua, carro batendo, coisa pegando fogo e tudo mais. Eu entendo que isso era necessário pro filme, porque é algo que choca mais, chama mais atenção. E também o filme não ia ter tempo de ficar desenvolvendo tanto esse momento antes do apocalipse, porque não era realmente o foco. Então, assim, foi uma mudança que eu entendo porque ela foi feita, mas é uma coisa que eu gosto muito como foi feita no livro, justamente por sair um pouco do óbvio, do que a gente costuma ver nessas histórias de apocalipse. E aí vem aquela coisa do filme que eu realmente não gostei, achei desnecessário e achei que atrapalhou um pouco sobre o que é a história de Caixa de Pássaros, que envolve tanto a cena do parto quanto o que acontece depois dela, o fato do Tom sobreviver principalmente. Porque assim, a cena do parto foi uma das cenas mais agoniantes que eu já li num livro. Assim, sabe aquelas que você simplesmente quer que acabe, você não aguenta mais, isso no bom sentido. Eu achei uma cena super legal, super bem escrita, super assim, várias emoções acontecendo. E eu achei que eles podiam ter construído um pouco mais o background para aquela cena acontecer, criar um conflito entre ela e o Gary, como aconteceu no livro, pra presença dele ali ser mais assustadora, não ser uma coisa tão assim instantânea, tipo, tá, o cara tinha uns desenhos de gente, uns desenhos meio louco, mas, tipo, será que quem não leu o livro pegou tão rápido quem era o Gary de verdade pra criar aquela tensão quando ele aparece na sala do parto? Então eu achei que a cena do parto podia ter sido muito mais trabalhada, porque pra mim ela é o clímax do livro, é o ponto alto do livro, ainda mais do jeito que ele mistura com a cena que tá acontecendo no presente, né, lá no Rio e tudo mais. Então eu senti falta da cena ter sido mais assim, uau, sabe, o momento do filme. E aí quando ela termina tem aquele outro probleminha que é o Tom sobrevive, e isso eu achei a pior coisa do filme, porque quando você tá lendo o livro, toda a história é você pensando o que aquela mulher passou para criar duas crianças sozinhas. Uma criança que ela engravidou de surpresa, não foi planejado. Outra criança que ela nunca imaginou que ela ia ter que criar sozinha. Todos os amigos dela morreram num massacre que ela só ouviu enquanto tava dando à luz. Então, o que essa mulher passou nesses 4 anos, sabe? Tudo que ela teve que fazer sozinha, tem que enterrar todo mundo, limpar a casa, cuidar, sabe assim? Eu acho que isso é o peso do livro, é o que passa na sua cabeça o tempo inteiro. E tudo que essa mulher passou e o ponto que chegou pra ela resolver fugir com eles e tentar ir pra um lugar melhor. E isso perdeu totalmente o sentido a partir do momento que o Tom sobrevive e eles vivem quase que uma história de família perfeita, ainda por cima tendo um romance entre os dois, que eu também achei uma coisa super chata, porque eu gostava, uma coisa que eu gostei do livro também foi que não criaram um romance entre os dois, porque eles eram amigos. Eles se gostavam muito como amigos, ela precisava dele como amigo, como líder, e não como amante, entendeu? Então, essa foi a parte do filme que eu critico muito, que eu achei que podia ter estragado total, é que o resto do filme foi muito legal, mas eu achei que perdeu um pouco o peso da história dela, entendeu? Tipo, o quão pesado foi ser a Mallory nesses 4 anos que ela ficou com as crianças. Porque no filme ela tava junto com o Tom, tipo, pegando camisolinha sensual e tudo mais. Então, essa foi a parte menos favorita do filme pra mim. E agora eu quero saber de você, o que você achou do filme, o que você achou do livro também, Caixa de Pássaros. Então conta pra mim aqui nos comentários, conta se você concorda comigo, se você não concorda, eu quero saber. Então, ó, deixa um comentário aqui. E também não esqueça de clicar em gostei, caso você tenha gostado desse vídeo, e de se inscrever aqui no meu canal, porque eu sei que eu não posto com muita frequência, mas de vez em quando tem vídeo, então talvez você não queira perder quando tem o vídeo, né? Então já aproveita e se inscreve. Mas eu tô sempre no Twitter, no Instagram, então se quiser eu vou botar os links tudo aí pra você. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que não demore tipo uma eternidade pra chegar, né? Tchau!